Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Começamos com a notícia do governo federal que dispensou a licitação para a compra das vacinas da Janssen e Pfizer contra a Covid-19. O Ministério da Saúde publicou 2 extratos de dispensa de licitação para a compra de vacinas contra a Covid-19 junto aos laboratórios Janssen Farmacêutica e Pfizer. O valor total a ser usado para a compra das vacinas é de quase 8 bilhões de reais, sendo cerca de 2 bilhões para a Janssen e quase 6 bilhões para a Pfizer. No dia 12, a Organização Mundial da Saúde aprovou em caráter emergencial a produção da vacina Janssen, de dose única, da farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson, para uso contra a Covid-19. As 2 vacinas anteriores aprovadas pela OMS, a Pfizer-BioNTech e a AstraZeneca Oxford, requerem 2 doses para completar o ciclo de imunização da população, sendo que a Pfizer precisa ser armazenada a temperaturas ultrageladas. A vacina Janssen pode ser guardada em uma geladeira comum. No início do mês, o Congresso aprovou regras mais flexíveis para a compra de vacinas contra a Covid-19. Pelo texto, a administração pública fica autorizada a celebrar contratos com dispensa de licitação para a compra de vacinas contra a Covid. E com o início da campanha de vacinação contra a Covid no Brasil, além das prevenções que devem continuar, como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento, é importante prestar atenção nos imunizantes administrados em 2 doses. É preciso respeitar o intervalo de tempo entre elas para que a eficácia não seja comprometida. Quem conta os detalhes é a Débora Evangelista. A aprovação dos imunizantes Coronavac, desenvolvido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e a Covishield da Fiocruz com a Universidade de Oxford AstraZeneca, representou um enorme avanço para conter a pandemia de Covid-19. Aqui no Brasil, milhares de pessoas já foram imunizadas com a primeira dose e agora esperam para receber a segunda dose. No entanto, em algumas cidades do país, ela ainda não chegou e o atraso da aplicação pode ser preocupante. É preciso seguir a orientação dos fabricantes para garantir o efeito do imunizante contra a Covid-19. Ele deve ser respeitado porque a gente chama de soroconversão, né? É o tempo que o organismo leva para a produção de anticorpos. Se a gente não respeitar, a gente não vai conseguir manter a janela completa e talvez, né, essa produção de anticorpos ela acabe sendo ineficiente. Então, isso faz com que a eficácia da vacina para aquele paciente que não respeitou a dose acabe diminuindo. Sim, a segunda dose a gente chama de dose reforço. Então, quando a gente está com a queda da produção de anticorpos, a gente toma mais uma dose e aí reforça a produção desses anticorpos. Então, a gente tem um limiar de anticorpos maior do que só com a primeira dose. Então, a segunda dose ela deve ser tomada, deve ser respeitada para a gente obedecer o que a gente chama de curva sorológica. O Instituto Butantan, que produz a vacina Coronavac, recomenda que a segunda dose do imunizante seja aplicada em um período entre 14 e 28 dias após a primeira dose. Já a vacina AstraZeneca Oxford, que aqui no Brasil será produzida pela Fiocruz, tem um prazo um pouco maior. O período recomendado é de 3 meses. Segundo especialistas, não respeitar esses intervalos pode invalidar o efeito da primeira dose. Além disso, a recomendação é tomar as 2 doses da mesma fabricante. Depende muito de cada organismo, depende do quanto que eu vou demorar. Óbvio, né? Se eu tenho uma vacina que ela deve a segunda dose ser reforçada em 40 dias, eu demorar 1 ano para tomar essa segunda dose, eu devo começar de novo a vacinação. Então, eu tenho que tomar a primeira dose e a segunda dose novamente. Agora, a gente tem que lembrar que se eu demorar todo esse tempo, eu perco e deixo de dar a chance de uma outra pessoa tomar. É imprescindível que a pessoa tome bastante cuidado para tomar a mesma vacina, tá? Não que não vá funcionar ou vá funcionar menos, mas é porque as tecnologias da produção de vacinas elas são diferentes. Por enquanto, apenas a Coronavac e a AstraZeneca Oxford estão autorizadas pela Anvisa para aplicação no país. A agência disse que aguarda o pedido da Janssen para o uso emergencial ou registro definitivo. A empresa conduziu estudos clínicos de fase 3 no país e foi aprovada nos Estados Unidos no mês passado. A Moderna não entregou dados ou fez pedidos de uso no Brasil, mas a agência disse não ver impeditivos para a aprovação da vacina da farmacêutica, que já foi autorizada por agências internacionais que têm os mesmos critérios. Quanto à Sputnik, a Anvisa disse estar aberta para a discussão.
O Ministério da Saúde autorizou a assinatura de um contrato para a aquisição de 10 milhões de doses do imunizante. E a possível candidata desenvolvida pela farmacêutica indiana Bharat Biotech também não fez um pedido de registro ou uso emergencial. Hoje o que a gente tem é a vacina, a gente precisa diminuir a circulação desse vírus aí na população em geral, e a vacina hoje é o nosso único recurso para fazer com que a gente diminua a circulação desse vírus. Enquanto isso, a gente não vai ter uma população, a grande parcela da população imunizada por já, né? Então as medidas de contenção elas devem ser respeitadas. E mesmo na pandemia, a poluição continuou. Olha só esse dado. De 106 países com dados disponíveis, apenas 24 respeitaram as recomendações máximas da presença de micropartículas no ar, cujo diâmetro corresponde a 1/30 de um fio de cabelo humano e que são responsáveis por muitas mortes prematuras. Se for maior que este tamanho, as partículas podem penetrar o sistema sanguíneo através dos pulmões, provocando asma, câncer de pulmão ou doenças cardíacas. Um relatório elaborado pela unidade de pesquisas da empresa suíça IQAir e o Greenpeace mostrou que a poluição letal segue alta no mundo apesar do confinamento. Os números poderiam ser piores se não fosse pela queda significativa das atividades poluentes devido à pandemia de Covid-19. O relatório usou dados de estações de monitoramento terrestres, 2/3 delas operadas por instituições públicas. No total, 84% dos países registraram queda nos níveis de poluição do ar com partículas finas PM2,5, ou seja, inferiores a 2,5 micrômetros. Das 106 nações com dados disponíveis, apenas 24 respeitaram as normas da Organização Mundial da Saúde para as partículas, cujo diâmetro corresponde a 1/30 de um fio de cabelo humano. Este tamanho permite que as partículas penetrem no sistema sanguíneo através dos pulmões, provocando asma, câncer de pulmão ou doenças cardíacas. A maioria dos 7 milhões de mortes prematuras no mundo, que a OMS atribui à poluição do ar, foi provocada pelas PM2,5, procedentes das tempestades de areia, da agricultura, da indústria e da combustão de energias fósseis. Como nos anos anteriores, o sul e leste da Ásia foram as regiões mais afetadas pelas PM2,5 em 2020. Cientistas russos lançaram um dos maiores telescópios subaquáticos do mundo. Ele fica em um lago na Sibéria. É uma tentativa de observar neutrinos, as menores partículas conhecidas. Chamado de Baikal GVD, o equipamento foi instalado entre 750 e 1.300 metros de profundidade. Os neutrinos são muito difíceis de detectar e a água é um meio muito eficaz para isso. O observatório flutuante consiste em cordas com vidro esférico e módulos de aço inoxidável anexados a elas. O telescópio de neutrino mede meio quilômetro cúbico e está imerso no lago. Os pesquisadores disseram que dentro de alguns anos o telescópio será ampliado e medirá 1 quilômetro cúbico. Será tão grande que vai rivalizar com o IceCube, um observatório de neutrinos enterrado sob o gelo da Antártica em uma base de pesquisa que os Estados Unidos possuem no Polo Sul. Esse telescópio começou a ser construído em 2015 e é o resultado de uma colaboração entre cientistas da República Tcheca, Alemanha, Polônia, Rússia e Eslováquia. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 5 da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau!